Olá pessoal, já quero trazer para vocês mais um vídeo da série Desafio Policial. Para quem não conhece ainda, o Desafio Policial são algumas situações fáticas que eu trago para vocês da vivência policial para que a gente possa fazer a análise jurídica dos fatos. A situação que eu quero trazer hoje é a seguinte: vamos supor você lá daqui a alguns meses está na sua delegacia, no seu plantão e de repente chega uma vítima bem desesperada dizendo que foi assaltada por dois autores, numa rua próxima ali da delegacia. E aí, obviamente, pessoal, numa situação dessa você não tem tempo de botar a vítima para sentar, tomar uma aguinha, nem nada. Você simplesmente levanta, pega a sua equipe e vão todos para a rua para tentar localizar esses autores. A vítima sabe para onde eles foram e a vítima diz que consegue identificá-los. Então você fala para ela entrar na viatura e, obviamente, pessoal, com toda a segurança, para que não tenha nenhum risco para essa vítima, vocês vão à busca desses autores. E aí, depois de rodar por uns 5 minutos, ela identifica um deles. Ela fala: olha, encontrei aquele ali, com certeza é um dos caras que me assaltou, é um dos assaltantes. E o outro, vocês não conseguem localizar. Então, retornam para a delegacia, efetuam a prisão, obviamente, desse que foi localizado, retornam para a delegacia e aí na delegacia vocês começam a investigar e conversar um pouco mais com a vítima para saber o que de fato ocorreu. E aí ela relata que estava andando na rua e de repente chegaram esses dois homens, não apresentaram nenhuma arma, ela não viu nenhuma arma de fogo ou faca nem nada, eles simplesmente disseram para ela: passa o celular, senão vou te matar. E aí ela respondeu para eles: olha, eu não tenho celular. E eles falaram: então passa o dinheiro. E ela respondeu: não tenho dinheiro. E eles foram pedindo outras coisas e a vítima não tinha nada de valor com ela. Ela estava de chinelo de dedo, uma calça e uma camiseta. Não tinha anel, não tinha relógio, não tinha nenhum bem de valor na sua posse. E aí os assaltantes ficaram revoltados, mas simplesmente falaram: então vaza daqui. E aí foi nessa hora que ela chegou na delegacia e falou que foi assaltada. Ok, você perguntou isso para ela, então você constata que não foi subtraído nenhum bem da posse da vítima. O assaltante acaba confessando que realmente ele assaltou, mas ele afirma que estava sozinho, que ele não tinha nenhum comparsa, que ele fez tudo sozinho. Pessoal, a situação é essa. E agora, as duas perguntas que eu tenho para vocês são as seguintes. Primeira pergunta: a vítima relata então que foram dois autores desse roubo, mas você localizou somente um deles. E esse que foi localizado confessa que praticou o roubo, mas ele faz uma ressalva, ele diz que ele estava sozinho. Aí fica a pergunta: é possível, você pode autuar em flagrante esse autor que foi localizado, somente ele que foi localizado, pelo roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas? Então você vai autuar ele pelo artigo 157 e fazer incidir a causa de aumento de pena do parágrafo 2º, inciso 2. É possível fazer isso ou não? Essa é a primeira pergunta, quero que você pense aí. A segunda pergunta é a seguinte: a vítima não possuía bens. Se ela não possuía bens, trata-se de crime impossível? A gente pode falar em roubo? Ou então a gente vai aplicar somente o crime de ameaça, porque a vítima foi ameaçada, mas não teve nenhum bem subtraído? Então quero que vocês analisem essas duas questões, dá uma pausa no vídeo, eu vou dar 2 segundos de intervalo para vocês pensarem e a gente já volta com a resposta. Muito bem, agora que você já pensou, refletiu e com certeza acertou as questões, vou trazer as respostas rapidamente. Primeira questão então: é possível aplicar majorante de concurso de pessoas quando você localiza somente um dos autores? Sim, pessoal, isso daí está absolutamente pacificado na doutrina e na jurisprudência, tanto que eu nem vou falar muito sobre isso, foi só uma questãozinha adicional que eu trouxe para vocês, que eu tenho certeza absoluta que vocês acertaram. Isso daí está absolutamente tranquilo, você não precisa localizar todos os autores para que você coloque uma majorante de concurso de pessoas. Você tem o quê? A testemunha da vítima, você tem a versão da vítima te dizendo que que o roubo foi praticado por duas pessoas. E isso é suficiente para você autuar em flagrante e é suficiente também para que depois esse autor venha a ser condenado na justiça, ainda que nunca, jamais se identifique este outro autor.
Tranquilo, pessoal, pode responder isso na sua prova, que é acerto garantido. E a segunda pergunta trazia o seguinte questionamento: há que se falar em roubo nessa situação ou trata-se de crime impossível? O fato da vítima não ter bens disponíveis, não ter bens a serem subtraídos, torna o crime impossível ou não? E aí, pessoal, a gente tem que trazer um julgado do STJ, o julgado 1340747 do Rio de Janeiro. Vou colocar aí embaixo para vocês, não precisa anotar agora, depois vocês olham aí no histórico, na descrição do vídeo, que aí vai estar esse número para vocês, talvez até o link para esse julgado. E nesse julgado, o STJ disse o seguinte: o roubo é um crime complexo. Tá bom? O que é crime complexo? Crime complexo é aquele crime que resulta da união de 2 ou mais tipos penais. O roubo, ele configura ameaça e a subtração, que é o furto. Artigo 147 com artigo 155. Ou então, por meio da lesão corporal, artigo 129, com o artigo 155, subtração, que é o furto. Então, o roubo é o caso clássico de um crime complexo. E o STJ diz o seguinte: a partir do momento que se inicia a execução de um crime complexo, ainda que o outro tipo penal não venha a ser praticado, ou digamos que o outro tipo penal seja impossível de ser praticado, como é o caso dessa situação, não tinham bens a serem subtraídos, ainda assim há que se falar na prática daquele crime. Por quê? Porque a primeira parte, o primeiro tipo penal foi praticado com a intenção de se praticar um roubo. Então, nesse caso que a gente analisou, houve uma ameaça, afinal os assaltantes disseram que matariam a vítima se ela não entregasse o aparelho celular. Houve a ameaça, mas não houve o furto por absoluta impropriedade do objeto, ok? Então, não há que se falar em crime impossível quando se trata de crime complexo em que se inicia a execução dos atos. Tranquilo, pessoal? É uma questão muito importante, vocês precisam ter isso em mente, mas a importantíssima observação que eu preciso fazer: esse autor de roubo, na verdade, não vai responder pelo roubo consumado. Por quê? Porque não houve inversão da posse de qualquer bem. Vocês lembram bem que a teoria da apreensio ou da mócio, que foi adotada também pelo STJ, é necessário que haja inversão da posse do bem para que haja a consumação do crime de roubo. Então, nesse caso, pessoal, vamos aplicar a tentativa. Esse autor vai responder pela tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas. Tranquilo, pessoal? Tentativa, vocês sabem, artigo 14, diminui a pena de 1 a 2/3. Tranquilo? Esse era o desafio policial que eu queria trazer para vocês. Essa era a situação fática que eu acho extremamente importante vocês terem em mente, tanto para saber quando pode se aplicar a majoração pelo concurso de pessoas, tanto para vocês terem em mente que crime complexo não se aplica à teoria do crime impossível, uma vez que se inicia a execução e é praticado um dos tipos penais que configuram esse crime. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, vocês já sabem, manda aí embaixo. Quem não segue ainda, inscreva-se agora mesmo no canal. E vamos junto, pessoal. Um grande abraço, até a próxima.